Olá, mais uma vez, obrigado pela sua audiência no nosso Troca de Valor Podcast. O Troca de Valor, no nosso 6º episódio, nossa bancada hoje está cheia. Temos aqui os nossos convidados e hoje o assunto é fantástico. Tenho certeza que vai prender a sua audiência. E antes, quero lembrar que para você também nos acompanhar nas redes sociais, nas plataformas digitais, no YouTube, assine aí, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e acompanhe todos os episódios que eu tenho absoluta certeza que vão agregar na sua vida. Hoje comigo, quero agradecer aqui de uma maneira muito especial, minha querida amiga Jéssica Baldo, que, é claro, também traz aí o seu conhecimento, a sua bagagem como profissional, uma pessoa extremamente conhecedora também do assunto que a gente vai abordar neste nosso episódio. E, é claro, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Jéssica. Eu que agradeço. Olá, pessoal. Muito obrigada por estar aqui conversando, ter essa troca. Acredito que a gente vai ter muitas palavras e muitas motivações aí para a galera, principalmente para os mais novos, para a galera mais jovem. Perfeito. Bom, nossos convidados de hoje, além dela, estão aqui. Os Matheus Becker Alves, os vereadores mais jovens do estado de Santa Catarina. O Becker, vereador da cidade de Fraiburgo, eleito recentemente. Matheus Alves, vereador na cidade de Videira, aqui no meio oeste de Santa Catarina. E a gente quer falar não sobre a política partidária, mas o interesse do jovem pela política, do jovem sobre as coisas públicas, do jovem sobre o social. E a gente sabe muito bem que esse interesse, essa inspiração que hoje vocês nos trazem, servirá também para aqueles jovens e até mesmo para aqueles um pouco menos jovens, para se inspirar também pelas políticas. Bom, deixa eu só contar para vocês um pouquinho de quem é este jovem de apenas 21 anos, Matheus Becker Padilha da Luz. Bom, até então só sabia que era Matheus Becker. O Matheus foi eleito o vereador mais jovem da história de Fraiburgo. Fraiburgo é a terra da maçã. Até eu diria que às vezes confunde São Joaquim em Santa Catarina e Fraiburgo também em Santa Catarina como a capital da maçã. E certamente Fraiburgo, no meu conceito, sempre será a capital brasileira da maçã. Bom, estudou o ensino fundamental na escola pública, atualmente graduando em administração e ciência política. Ele que é filho da dona Cleonice e do seu Carlos e nasceu aí na cidade de Fraiburgo. Sua trajetória profissional talvez esteja aí um dos símbolos de se interessar pelas coisas públicas, enfim, pela sociedade. Trabalha desde os 11 anos de idade. Primeiramente, quero ouvir aqui a sua saudação. Becker, seja bem-vindo ao Troca de Valor. Um grande prazer estar aqui no Troca de Valor, um podcast que com certeza vai ser muito produtivo para toda a população, não apenas de Caçador, de Videira, de Fraiburgo, mas também de todo o nosso país, no nosso Brasil. Meu nome é Matheus Becker, eu tenho 21 anos, fui recentemente, como tu falou, eleito o vereador mais novo da história de Fraiburgo, e estão falando talvez de Santa Catarina. Então a gente tem que confirmar esse dado também, e é bastante interessante. Eu venho de uma família sem nenhum tipo de envolvimento com a política, então quem tem um apadrinhamento, quem tem deputados, quem tem uma maior facilitação, com certeza é mais fácil para chegar nesse resultado. Mas a gente fez uma campanha totalmente limpa, uma campanha sem compra de voto, de fato apenas colocando compromissos e propostas para a nossa população, e a gente conseguiu chegar com 370 votos, 370 pessoas que acreditaram
acreditaram nas nossas propostas, naquilo que a gente tem para Fraiburgo, e graças a Deus a gente conseguiu chegar lá. Como tu estava falando, eu venho de uma família cristã. Meu pai e minha mãe os dois vieram do interior, então é bastante interessante. Várias pessoas falam: não, Mateus, você veio de uma família abastada, você deve ter acesso a uma boa educação. Mas não, eu venho, que nem tu falou também, da escola pública, desde o ensino fundamental, no ensino médio, estudei em escola pública. Dos 11 anos comecei a trabalhar. Minha mãe tinha uma loja, a loja MR, talvez, não sei se teve aqui em Caçador. Minha mãe acabou comprando essa loja, e desde os 11 anos eu comecei trabalhando como office boy nesta empresa. Então, desde pequeno eu tive o interesse, de fato, por contribuir de alguma maneira, de ajudar a aprender de alguma maneira também como funciona o empreendimento, como funciona trabalhar de fato e gerar resultado, não apenas para minha família, interesse pessoal, mas também como um todo para as pessoas que estavam ao meu redor. E eu estudo a ciência política e administração. Também logo depois eu fui, dos 11 anos, eu também fui fazer o Jovem Aprendiz. Depois eu fui para Blumenau, onde eu recebi uma proposta do meu tio, que para mim trabalhar na empresa dele. Trabalhei desde o chão de fábrica até na administração da empresa. Então eu tenho já um histórico na iniciativa privada. Voltei para Fraiburgo, acabei passando num concurso com apenas 20 anos, né? Um concurso na área da saúde. Trabalhei também na educação, e o interesse da política veio faz 2 anos. Uma grande insatisfação, de fato nós precisamos de renovação na Câmara de Vereadores, não apenas em Fraiburgo, em aspecto nacional. Nós precisamos trocar, eu acredito que a velha política, por uma nova energia, por uma nova maneira de pensar com relação a isso. E eu agradeço o convite por estar aqui. É um grande privilégio de ser convidado e estar junto aqui do meu xará, o Mateus Alves. Becker, muito obrigado. Bom, Mateus Alves, falar do Mateus, o Mateus, a gente já tive a oportunidade de conviver com o Mateus desde com uma idade tenra, né? E graças a Deus a gente vê aí jovens também colocando a sua energia à disposição da sociedade. Bom, o Mateus é filho do Paulo, né? E eu vou falar aqui, e isso com certeza não vai ter problema nenhum, porque ela é conhecida de todos e de uma forma muito carinhosa. A sua mãe sempre foi conhecida como Preta. Então, a Preta, filho do Paulo e da Preta, que são empreendedores na vizinha cidade de Videira, aqui no meio oeste de Santa Catarina. O Mateus, muito jovem, a gente já acompanhava você se interessando pelas coisas da família, pelos empreendimentos, sempre teve essa veia de estar ali procurando progredir, procurando empreender, vendo que seus pais estavam aí envolvidos também em oportunizar outras pessoas. Aliás, hoje as empresas de vocês, né, geram aí certamente um bom número de pessoas que dependem destas empresas que hoje são tocadas pelo grande empreendedor, que me perdoe aqui falar, mas tenho que fazer uma ressalva, que é o Paulo. Bom, Mateus, a gente sabe muito bem que você tem uma formação hoje na área de administração, a gente via isso, você caminhando para esse lado, e é claro, hoje você chega até a bancada aqui do Troca de Valor como o vereador mais novo eleito na história da cidade de Videira. E eu digo para vocês, afirmo, dos mais jovens, os 2 do estado de Santa Catarina. Fala pra gente aí, estar aqui nesta bancada, aqui com a Jéssica, com o Becker. Olá, Denilson, olá, Jéssica, olá, Mateus Becker também. Gostaria de agradecer, primeiramente, para poder realmente estar aqui presente, ter essa troca de valor com vocês. E, realmente, a minha vida sempre foi muito mais voltada a empresas, muito voltada à gestão. E a certo ponto eu percebi que a política precisava mais disso. Eu acredito que nós precisamos de mais administradores no meio político, não políticos de carreira. Algo que realmente tenha um incentivo, uma iniciativa de escalonamento, de poder crescer, de poder fazer realmente girar essa máquina pública. Então, desde o início desse ano, eu comecei a engajar em movimentos também políticos. E
as coisas foram acontecendo. Eu vi na política, principalmente na minha cidade, uma oportunidade de crescimento também. Não só do Mateus como pessoa, Mateus como candidato, pessoa pública, mas também para a cidade de Videira, para o município de Videira. A minha premissa é justamente essa, poder evoluir, poder crescer, aprender juntamente com Videira. E claro, com nossos municípios parceiros também, Fraiburgo, Caçador também, porque a gente sabe que a região, quando unida, se fortalece. E acredito que são os primeiros passos de uma grande caminhada que nós iniciamos e que vai render vários frutos para todos. Perfeito. Bom, eu gostaria só de fazer aqui também um registro, né? A gente sabe que hoje eu estou diante aqui do Becker e também do Alves, que são dois jovens de apenas 21 anos, que foram recentemente agraciados pelas urnas, pela confiança dos eleitores das vizinhas cidades aqui onde fica a sede do Troca de Valor, mas lembrando que vocês vêm de uma ala que é uma ala mais da direita, né? Não vamos entrar nesse detalhe de ficar nos atendo à questão política partidária, mas isso tudo também, de certa forma, contribuiu, colaborou para que vocês, dentro da ideologia partidária ou dessa filosofia de pensar mais de forma como a direita sempre procurou mostrar isso, de certa forma ajudou, contribuiu, facilitou para que o Mateus Alves se tornasse o vereador mais jovem de Videira? Com toda certeza, eu acredito que nós precisamos ter uma posição. Então, você tem que ter algumas coisas esclarecidas para você, principalmente quando você quer seguir a vida pública. Provavelmente também os outros candidatos, eles têm esse pensamento de realmente colocar na frente do espelho e poder dizer para si mesmo, olha, eu sou Mateus, eu acredito nisso, sou um cara de direita, sou um cara conservador, cristão e me abro para isso. Então, acredito que ter esse esclarecimento com você mesmo é a base, é o essencial. Então, sim, me identifiquei com os valores do PL, vou defendê-los, tento ser uma representação, também um símbolo, de certa forma, a nossa campanha, o fato de sermos eleitos tão jovens, pode ser um pontapé inicial para que outras pessoas também venham e façam o mesmo, possam ter esse sonho, essa iniciativa. Se a gente deu certo, por que outros não dão, entende? Então, acredito que sim, é muito importante a gente ter esse posicionamento e defender isso. Então, não esperem que a gente vá trocar de ideia, porque é o que a gente acredita. Que maravilha, Mateus, que ótimo. Que bom que somos quase todos cristãos, talvez. Sim. Eu acredito que ser conservador é algo muito importante. Primeiramente porque a família é a base de tudo, não é mesmo? Acredito que ambos vocês chegaram até aqui porque teve um suporte da família e um incentivo, principalmente aos negócios. E eu concordo com a fala que precisamos de gestão. Precisamos de pessoas que olhem uma área pública com uma visão mais objetiva. Precisamos de uma gestão mais lógica para que a gente possa atender toda a população. E eu acredito e confio muito em vocês, né? Tanto que eu me envolvi na política recentemente para entender um pouquinho mais. Acredito que se não tivermos pessoas como vocês envolvidas na política, não temos como mudar. E agora minha pergunta vai para Becker. Vamos lá, Becker. Vamos às perguntas. O que vibrou no seu coração quando você tomou a decisão de estar à disposição da comunidade? Sim, eu, assim, desde muito novo eu tive inúmeras aspirações. Eu já pensei em ser advogado, já pensei em ser contador, já pensei em ser historiador, eu sempre estudei desde pequeno muitas coisas. Então eu tinha várias facetas e eu fui, assim, meu primeiro era ser um grande CEO de uma grande empresa, uma corporação. E daí, por isso que eu fui também para Blumenau e trabalhei, entender desde o chão de fábrica até, de fato, ali a administração. E eu fiquei 2 anos. Eu vi, mas será que é isso realmente que eu quero fazer pro resto da minha vida? Será que realmente é isso que eu quero gastar os meus dias fazendo? E eu tomei uma decisão, não, eu tinha sempre uma inclinação natural para a política.
Eu sempre tive uma inclinação natural para a política, onde eu estudava bastante, eu buscava entender. A partir de 2016, que a gente teve o impeachment da Dilma, né? Ali eu comecei a criar um verdadeiro interesse pela política, realmente entender, porque historicamente... O que estava acontecendo aquilo com aquela mulher, né? Isso. O que estava acontecendo, exatamente. Eu comecei a entender ali em 2016 o que realmente estava acontecendo. Tinha um grande movimento em todo o Brasil, né? E aconteceu aquele impeachment, a gente começou a ver uma ascensão nas redes sociais do Bolsonaro, e era corte Tramontina, etc. O bombardeado de informações. Eu sempre, então, tive uma inclinação natural, e ali, desses 2 anos que eu estava em Blumenau, eu decidi, não, de fato eu vou voltar para Fraiburgo, e eu sou novo, assim, eu sempre ouço vários conselhos de outras pessoas, porque eu sempre busco entender. Como eu sou novo, eu acho que o jovem tem uma inclinação natural de ser um pouco mais arrogante. Não, os mais velhos não entendem nada, e eu não vou escutar o que os outros estão falando ou estão fazendo, né? Eu acredito que a gente tem que, sim, jovem, você tem que ser humilde e buscar entender aquilo de fato, o que os mais velhos pensam e tem de conselho para você. E foi isso que eu ouvi. Mateus, você é novo, você pode até os seus 30, até nessa faixa, você testar várias coisas e ver aquilo que realmente exato, tentar aquilo que realmente é para você. Você é muito novo, testa. Se não der certo, você tem tempo ainda pela frente. Às vezes a gente tá tão de olho nas redes sociais, comparativo com outras pessoas. Pô, esse cara chegou mais longe do que eu, com um curto espaço de tempo mais antes, né? Etc. E não, eu coloquei os pés no chão, não, vamos pivotar, que nem fala, né? No meio empreendedor, vamos mudar de direção. E aí eu pensei, não, vou entrar no setor público. Voltando, eu já entrei na área da educação, dentro ali da prefeitura de Fraiburgo. Comecei a atuar tanto na administração como professor de violão. Eu também tenho umas outras... Pô, podia ter trazido violão, pô, né? Eu dei aula de violão, eu também toco bateria, alguns outros instrumentos. Como a gente é cristão, vem da igreja, você aprende um pouquinho de tudo, né? E aí também eu fui criando interesse, e eu pensei, não, se eu quero de fato entrar na política, eu tenho que estar no meio público. Então foi aí que eu entrei, e de fato fiquei 2 anos antes de entrar agora como candidato a vereador de fato, né? E foi aí que eu me interessei. Foi 2 anos atrás que eu de fato decidi, não, eu vou entrar na política. De fato nós precisamos de renovação, não apenas a Câmara de Vereadores, mas a nível estadual e nacional. E se nós queremos ver uma mudança lá em cima, nós precisamos começar com uma mudança aqui embaixo. De grão em grão, que nem fala, né? Aqui no interior. A galinha enche o papo. Exatamente. Enche o papo a galinha. Exatamente. Então, se nós queremos de fato mudança, e até essa foi o meu slogan de campanha: a esperança somos nós. Não é outras pessoas. Nós não podemos colocar a esperança em pessoas talvez intocáveis. Não, só eles conseguem fazer. Não, nós que de fato estamos estudando, que temos interesse de entrar na política, nós podemos fazer a diferença pelo nosso município, nós podemos fazer a diferença pelo nosso estado, nós podemos fazer a diferença pelo nosso país. Bem iniciativa, né? O Mateus Alves, o que você me diz das redes sociais? Eu, assim, no alto aqui dos meus entas, né? A gente vê que vocês, como jovens, daqui a pouco tem mais facilidade de estar aí, de repente, postando, fazendo vídeo, tirando foto e tal. Isso, de certa forma, foi uma contribuição, nem falo para a sua campanha, de certa forma, de uma maneira geral, para literalmente politizar, para fazer com que as coisas, não apenas no mundo político, pudessem ser um pouco mais transparentes, ou mostrar literalmente quem é Mateus Alves, o vereador mais jovem da história de Videira? Olha, na minha perspectiva, na minha experiência, elas ajudaram muito, sim, porque 21 anos não é fácil ser conhecido, né, cara? Então, com certeza a gente teve talvez caminhou até um pouco por fora, teve uma caminhada um pouco mais longa, e as redes sociais foram realmente algo que pôde me auxiliar, porque é uma forma de você chegar nas pessoas, chegar até dentro da casa das pessoas sem realmente estar lá. Então é muito importante, mas nada substitui realmente aquele trabalho de cara a cara, bater porta em porta. Eu fiz isso durante a minha campanha inteira. Claro,
eu tinha uma equipe comigo, isso é essencial. Tinha família que me apoiava, como você bem disse, e sinceramente eu ia fazer campanha com a minha mãe. Então, a melhor pessoa, né? Esse cabo eleitoral. Melhor que tem, não tem. E você me contava que ela, inclusive, já foi vereadora numa outra cidade. Ela é natural, né? De Tangará. Né? De Tangará. E ela foi também vereadora jovem como você ou não? Eu Chegou acho que ela tinha 26 anos, algo mas assim. era muito. Então, também, né? Não é tão diferente. Tem uma iniciativa ali, um histórico dentro da família. Apesar de, nos últimos tempos, a política não tá tão no nosso dia a dia. Mas, claro, a gente é influenciado por isso, né? Então, acho que é importante estar realmente concentrado, entender o que está acontecendo em outras esferas, porque somos influenciados por isso. E algo que eu também trago da minha campanha relacionado à rede social, ao meu convívio com as pessoas, eles sempre perguntavam pra mim: e você tá indo pra adquirir uma experiência, né? Tipo, pô, é legal você tentar, vai lá, talvez não dê dessa vez, mas... Tu sentiu que foi um voto de confiança? Olha, eu tive muitos bons votos, foram 706 votos ao total. Mas todas as vezes que conversavam comigo e falavam: não, você tem que ir porque tem que tentar só, sem muita pretensão, eu sempre falei: não, tô indo para ganhar. Eu acho que isso é extremamente importante, você acreditar. Então, acho que foi até um divisor de águas para mim essa campanha, mudou muito a minha perspectiva sobre as coisas. Minha mãe mesmo sempre fala que eu saí da campanha um homem. Então, o Matheus do início da campanha não é o mesmo Matheus de agora. E eu também reconheço isso, reconheço que em meio a falhas, em meio a acertos, a gente evolui. E o importante é o desafio. O desafio é as pessoas que estão ao seu redor. Você está levando tudo isso. Quem votou no Becker? O meu público, o pessoal sempre pergunta: Matheus, foi os jovens, né? Foi os jovens. Mas não, assim, foi todas as idades. Assim, até eu postei um vídeo nesse sábado, ou se não me engano no domingo, que passando agradecendo nas casas o voto de confiança. Então no início do vídeo tinha um senhor mais de idade, né? Ele até se emocionou, assim. Eu nunca vi um candidato voltar a agradecer o voto, assim, começou a se emocionar, começou a chorar. Daí tem jovem que eu coloquei no vídeo, assim, foi bem multifacetado, isso, inúmeras faixas etárias de idade, porque eu percebo, assim, que tanto o jovem acredita no jovem, mas também as pessoas de mais idade também querem pessoas novas. Não, nós precisamos mudar essa velha política. Eu fui adotar as mães e avós nessa campanha aí, com certeza contigo aconteceu também, né? Então, exatamente. Poxa, é realmente uma experiência assim que... Eu chegava para pedir voto, ela já dizia: entra aqui tomar um café, meu filho. Não, mas eu fui pedir voto na casa de uma pessoa e ela fez um café pra mim. Aí eu falei: ai meu Deus, né? Aí tinha salame, tinha queijo, tinha muita coisa. Casa de italiano. Daí eu falei assim: minha senhora do céu, eu nem como tudo isso lá em casa, nem tem tudo isso. Ela começou a rir. É o bom do interior, né? As pessoas também é algo que vale super a pena. É bom a gente ver isso, né? E eu espero que isso também sirva de inspiração e para que sirva de exemplo. E que certamente vocês também, com toda a juventude, e agradeço o Becker falar aqui sobre as pessoas mais velhas. Eu acho que é muito bom a gente primeiro começar respeitando os mais velhos, ouvindo os mais velhos. Eu tenho uma coisa comigo, que apesar de eu já estar numa idade mais avançada, mas para mim eu considero sempre uma conversa com uma pessoa mais velha uma oportunidade de você não abrir um livro. O livro está aberto para você. Então, isso me ensina essa experiência. Então, isso tudo, que vocês consigam carregar essa obrigação que vocês acabam de ser colocados na vida de vocês, né, para vocês representar aí os quase 400 votos, os 700 e poucos votos, e vocês fazer isso, que você viu a emoção, quando você falou ali, eu já me arrepiou aqui, cara, porque, e é uma verdade isso, Jéssica. É difícil um vereador que faz isso, de pegar, e muito embora você não tenha a certeza absoluta, porque ali
eu digo que o voto é o momento mais íntimo, talvez um dos momentos mais íntimos da pessoa ali, que é ela e aquele negócio lá, né? Aquela urna. Então, mas você tem que carregar isso, né? Que, pô, essa pessoa que você chegou a agradecer o voto dele e ele se emocionou, como você pode pegar e duvidar que essa pessoa não tenha votado em você, Matheus Becker? Exatamente, assim, até eu, assim, eu cheguei a me emocionar na hora, sabe, porque é algo forte, assim, porque ele me conhecia desde pequeno, então, desde os meus 5 anos eu me lembro que ele chegava um italiano também, assim, hoje ele tá um pouco mais idoso, ele tá um pouquinho, um senhor, assim, tá um pouco mais fraco, a idade chegou, né, mas eu me lembro que ele chegava falando em italiano comigo lá, com a minha família e tudo mais, e indo ali agradecer e, de fato, um voto de confiança. Como o próprio Matheus falou, às vezes as pessoas não têm uma confiança no jovem, porque tem algumas pessoas mais velhas que já foram 3, 4 vezes, não conseguiram chegar. Então, você vê que de fato estão acreditando, se emocionando de a gente ter chegado lá e realmente estavam torcendo por essa conquista. É realmente bastante emocionante. Eu acho que foi um consenso nessas eleições ter essa renovação. Dependendo da cidade, as pessoas tem essa mentalidade já de dar oportunidade para as pessoas que realmente são de fora da política, não tem carreira política, não tem uma família com um sobrenome tão político. Então, acredito que essa foi uma oportunidade de ouro que a gente teve e tem que honrar isso agora. E a partir do momento que você é eleito, você está representando o seu município inteiro, no meu caso Videira, no seu caso Fraiburgo, Caçador. Então, é um senso de responsabilidade muito grande. Então, é aquilo, honrar os votos, mas representar a população, né? Certamente. Bom, eu gostaria aqui de fazer também uma ressalva que quanto a esse mundo que hoje vocês estão vivendo, que vocês vão assumir no dia 1º de janeiro de 2025 uma cadeira em seus municípios. Uma grande responsabilidade. Agora, muito embora vocês sejam bastante jovens, tá? Mas certamente vocês têm uma opinião forte, vocês têm convicções. E o que dá para dizer dessa política que ela vem de anos? Muitas pessoas, elas acabam se tornando político de carreira. O que vocês pretendem ser um político de carreira ou Alves e Becker? E agora? Fala aí, que a opinião seja a mesma, a gente, com o olhar administrador também, de certa forma, sempre pensa em evoluir. Então, acredito que no nosso caso de vereador, a vereança, não é para ser para sempre, não. Então você é só uma fase. Essa coisa porque hoje... Cara, pra mim não precisava nem ter a quantidade de candidatos que teve, entendeu? No meu caso, teve mais de 100 candidatos na minha cidade, sabe? Então, eu acho que é demais. E essa questão de realmente poder ir quantas vezes você quiser, pra mim é errado também. Você tem que dar oportunidade pra gente nova. As pessoas que estavam lá também tiveram a oportunidade delas. E acredito que essa é a melhor maneira pra também poder filtrar e ter bons nomes sempre. Eu fui um pouquinho além. Eu coloquei... eu fui o único candidato com plano de mandato em Fraiburgo, o único candidato a ter um plano de mandato. Eu acho que se eu fosse alguém que estaria votando, eu gostaria que alguém tivesse propostas e compromissos, né? Além dos prefeitos. Então eu coloquei no meu plano de mandato que, de fato, eu não vou para a reeleição. Serão apenas 4 anos, 1.460 dias, mais de 35 mil horas sendo vereador. E eu acredito que esse é o tempo suficiente para mim mostrar o meu trabalho, aquilo que eu posso fazer pela população de Fraiburgo. E é que nem tem a parábola que Jesus falava, que você reconhece a árvore pelos seus frutos. Sim. E eu acredito nisso, que as pessoas vão ver, não, Matheus, você fez um excelente trabalho. Eu acredito que você pode ser um vice. Eu acredito que você pode ser um prefeito. Eu acredito que você pode contribuir sendo o assessor de algum deputado, ter uma outra experiência, entende? E eu acredito que nós precisamos ter uma renovação constante, em específico na Câmara de Vereadores. Já o Poder Executivo, eu acredito que agora já está também em tramitação a nível federal de ter apenas um mandato de 5 anos. Isso. Assim, uma excelente... Diz disso, Jéssica. Uau! Eu acho que
totalmente certo, né? O que eu mais ouvi na minha campanha, né, que os políticos aparecem de 4 em 4 anos, né? Então, no meu caso, Mas não aí como encaixa. que faz divulgação, né? Agora eu peguei uma fala bem legal. Eu sou do digital, né? Já tô no ramo há 6 anos. E quando você quer aparecer, é porque você quer ganhar uma visibilidade. Você quer ganhar autoridade sobre aquilo que você tá falando. Então, logicamente, você precisa ir pra rua quando você tá, né, colocando seu nome à disposição da comunidade. Então, eu também me apresentava, né? Olha, estou colocando meu nome à disposição da comunidade para batalhar pela educação, pela conscientização, para levar conhecimento, respeito e principalmente também o valor aos professores, né? Porque muitas pessoas cobram, né, a educação, falta educação. Mas não é responsabilidade unicamente do professor passar tudo isso, né? Cadê o preparo dessa estrutura? Mas voltando ali pro sair pra rua, né? Eu que sou do digital, que investi muito nisso também, estive muito à frente de aparecer em vídeos e tudo mais. Eu acho que é uma fala um pouco delicada da população, não é? Vocês não acham? No meu caso, há 4 anos atrás, eu tinha recém saído do ensino médio, né? Então é meio complicado, pra ser bem sincero, isso aí eu nem podia me candidatar. Mas é compreensível, porque eu sei o que acontece. Atrás, sim. Votou. Desde os 16, né? Tenho meu título. Aí sim, né, Becker? É isso aí. É importante. Né? É bastante interessante isso que você falou, porque as pessoas estão desacreditadas da política, né? Eu cheguei ali na última semana em uma casa, falei, eu posso me apresentar? Eu sou candidato? E ele, não quero, só aparece em 4 anos. A mesma fala. Deu, não, mas eu não fui candidato 4 anos atrás. Tenho apenas 21 anos, dele, não quero saber. Então tem algumas pessoas que de fato desacreditadas e a gente precisa trazer uma outra percepção. Se eles têm essa visão com relação aos candidatos, a vereador que aparece, ou qualquer tipo de candidato que aparece apenas em 4 anos, é o momento de nós fazer a diferença. Se de fato nós temos esse gargalo, eu falo que na política é você ser um grande empreendedor, porque você tem problemas a serem resolvidos e você é um empreendedor de fato para resolver. Você é contratado por 4 anos para resolver esses problemas. Então, foi bastante interessante essa perspectiva, essa troca, que nem ela falou. Claro, a gente precisa estar no digital. Eu acredito que hoje essa ferramenta é inegável. Quem não está no digital realmente está fora da sociedade, assim, entre aspas, né? Mas eu acredito que as pessoas também, depois da pandemia, principalmente, nós tivemos uma falta das pessoas de carinho, de atenção, afeto, né? Proximidade, isso cativa, você conquista o voto falando com a pessoa, né? Eu senti muito isso principalmente com o público mais velho também. Então, de fato, talvez o digital seja a melhor maneira para você chegar até as pessoas, para você realmente poder se mostrar. Mas o ideal é realmente ter vários tipos de contatos diferentes, né? Isso que vai te garantir realmente o voto, que vai fazer com que o teu caminho seja, as portas se abram, né? E as pessoas mais velhas, elas estão no digital, mas também não estão no digital, né? O que eu costumo falar, sempre olhe qual é o meio de comunicação que você quer usar, porque você tem que entender quem você quer atingir. Eu trabalho muito sobre o público-alvo, sobre o público ideal. Então, esse é um ponto muito forte. Então, ir pra rua, ter esse contato com as pessoas mais velhas, né? Mostrar esse afeto, falar, olha, se você precisar de mim, eu vou estar lá. Vou estar na Câmara esperando por você, né, me disponibilizando a te ajudar. Acho que esse é o mostrar a cara quando for eleito. É você realmente estar disponível para ajudar a comunidade, né? Seja a pessoa mais nova, porque eu recebi de muitas pessoas mais novas essa... eu não quero votar, vou votar em branco. Esse isolamento, né, que é o pior, que pelo amor de Deus, gente, não façam isso. E, por outro lado, as pessoas mais velhas que nem precisavam votar, saindo de casa, né? Eu tive pessoas que saíram de Videira, vieram votar em Caçador, porque votam em Caçador. Mas não, eu não preciso mais votar, eu vou votar em você, porque eu confio no teu potencial e principalmente por tudo que eu conquistei, né? Tendo um caminho longo, desde os 17 anos eu empreendo e as pessoas depositaram em mim, sim, a confiança do empreendedorismo. Mas a minha pergunta vai ser para você, Alves. Sim. Me fala um pouquinho sobre como você vai implementar essa energia empreendedora que você tem da tua família dentro da Câmara, como vereador. Olha, a gente está numa situação lá em Videira que eu sou oposição.
né? Então a gente sabe que, sendo oposição, nossos papéis principais é muito sobre a fiscalização de tudo que está acontecendo. Claro, é uma oposição para somar, né? A gente não quer estar lá, como aconteceu muito, de só ser um cara que aponta o dedo e fala que está errado, enfim, leva isso até para um teor mais pessoal. Não é isso que a gente se propõe a fazer. É realmente trazer essas bandeiras que eu defendo, que eu também represento de certa forma lá. E fiscalizar, estar junto com o nosso poder executivo para poder estar aberto às pessoas. Não vou estar em todo lugar a todo tempo, mas é papel do vereador estar aberto, estar disponível para que as demandas venham. A gente tem que aceitar tudo, entende? E a oposição inteligente é aquela que ela tem que se colocar também do outro lado. Quando a coisa o benefício ele é comum, que vai trazer algo benéfico, nessa hora deixa de ser oposição. É pela população, né? Não é... Nessa hora não é mais oposição. Essa hora é a hora de todo mundo estar... Não, você é contrária... Não, peraí. O negócio é bom para a videira, para Fraiburgo? Não, peraí, vamos lá. Vamos sentar aqui e vamos fazer a coisa... O objetivo tem que ser o mesmo, né? Exatamente. Quero só aproveitar aqui, já que apontou aqui, lembrar aqui do nosso parceiro da Só Ouvir, né? Só Ouvir, que é aparelhos auditivos, está aí nos auxiliando também, apoiando a gente aí nessa nossa empreitada do Troca de Valor Podcast. Aproveitar aqui para mandar um grande abraço para o meu amigo Barbieri. Esse cara aí faz a gente escutar mesmo, viu? É verdade. Literalmente. Tá bom? Então, um grande abraço para ele aí, é Só Ouvir, completando 15 anos em Santa Catarina, uma empresa que hoje tem sede em Caçador e também em Florianópolis, e, é claro, com ramificações lá no Rio Grande do Sul. Muito especial, vale a pena você conhecer se você tem alguma dificuldade de audição ou algum familiar com essa deficiência, procure pela Só Ouvir. Seguimos o nosso Troca de Valor. E agora um assunto que eu gostaria também de abordar aqui, sendo um pouquinho mais amplo, Becker e Alves. Mas a gente falar aqui sobre o papel também das mulheres. Afinal de contas, eu vou falar aqui, vou citar o exemplo de Caçador. Nas últimas eleições, pelo menos aí, que eu me lembro aqui, nas 3 últimas eleições, nós tivemos na Câmara de Vereadores, que são um total de 13 cadeiras, tá? Nós tivemos uma mulher participando nas últimas eleições. Agora, para a próxima, nenhuma mulher na cidade, aqui na cidade de Caçador. Já em Videira, eu gostaria que você falasse, eu me lembro lá de uma pessoa, não sei se teve mais que uma mulher vai passar a ocupar aí uma cadeira em Videira, nem sei quantas são, e em Fraiburgo. Agora, aproveitando aqui para lembrar que tivemos fatos que, assim, de certa forma, e não é querer ser aqui um feminista, certo? Mas eu acho que a participação efetiva da mulher na coisa pública, no interesse público, ela sempre teve. Talvez, assim, as mulheres hoje, principalmente voltada à parte social, à parte da educação, e, é claro, também nas áreas mais humanas, a gente vê uma participação muito efetiva das mulheres. E na política, a gente sabe que isso até vem crescendo, mas aqui, pelo menos esse ano, para a próxima legislatura, a coisa não cresceu, e sim diminuiu. Já ao contrário de municípios menores que fazem parte da micro-região aqui nossa. A exemplo de Matos Costa, temos uma prefeita pela primeira vez, Macieira, pequenos municípios, uma prefeita, e Rio das Antas também, uma prefeita. E é claro que nós estamos falando aqui do Legislativo. Como é que foi lá em Videira? Pois nós temos 11 cadeiras lá na nossa Câmara e apenas uma foi uma mulher, que é a Jana. Então é o segundo mandato dela. Nesses últimos 4 anos ela foi a única representante mulher lá também, e eu consigo fazer algumas relações entre também a mulher na política e o jovem, porque são iniciativas que pedem esse espaço, são pessoas que às vezes não têm a voz,
realmente dentro do nosso legislativo ou até no executivo também. E sabe que o caminho é um pouco mais longo realmente, não é tão comum você ver um cara tão jovem ou até ver mulheres também nesse ambiente hostil que é a política, e eu digo isso porque também senti isso na pele, sei que vocês também sentiram, então é uma caminhada mais difícil, mas talvez seja mais recompensador, porque realmente é através do desafio, quanto maior o desafio, maior é o alcance da sua caminhada, sabe? Ou é mais gostoso, né? Venci. É um gostinho especial. E lá, Becker? Em Freiburgo é muito interessante esse assunto de mulheres na política, né? Nós tivemos 3 na legislatura passada, 3 mulheres, e agora nós só temos uma também. E que nem tu falou, eu sempre costumo falar que a mulher na política é essencial. Porque nós, homens, é uma outra fisiologia, é uma outra maneira de ver o mundo, é talvez mais ataque, é mais ação, é partir para cima. E a mulher não, vem com todo o cuidado, vem com todo... Traz uma outra perspectiva, como tu falou, da educação, do cuidado, do social, talvez da saúde. Então é necessário trazer esse equilíbrio, que apesar da justiça eleitoral tentar equilibrar de uma maneira com leis, né, de ter apenas, que nem, tem que ter 30% a obrigatoriedade de mulheres candidatas em um partido, né. Nós tivemos lá 4 mulheres, 8 homens, e parece que é sempre isso. É sempre a porcentagem. Nada além disso. Poderia ser talvez 6 mulheres ou 8 mulheres e 4 homens. Mas eu acredito que nós precisamos mudar. É uma cultura, é uma outra perspectiva. Como os jovens não têm interesse pela política, eu acredito que as mulheres também têm desmistificar um pouco esse ambiente. Desmistificar, exato. As mulheres começarem a também ter interesse pela política. E vamos para cima. Nós precisamos de todo mundo. Ô Jéssica, você concorda que daqui a pouco é um pouco de falta de interesse das mulheres com a política em si? Olha, nós tivemos 65% das candidatas mulheres aqui em Caçador. Nossa. Né? Então foi espantoso, não tem nenhuma, né? Não é mesmo? Tu não achou? Eu com certeza achei, né? Eu acredito que a mulher... Com todo o respeito aos eleitos, né? Que eu acho que a vontade do povo é soberana. Mas aqui, é claro, cabe uma opinião minha pessoal. Com certeza eu gostaria de ver, ter pelo menos aí 1, 2 mulheres, ou, entendeu? Quem sabe até mais. Até porque o mundo... Deus criou o feminino e o masculino, exato, né? E segundo as estatísticas... Elas são maioria, né? Elas são maioria, 54% no Brasil são mulheres. E aí, como assim? Cadê vocês? Então, eu vou falar um pouquinho diferente do que os meninos. O que eu vejo? Eu acho que a população, ela ainda não entendeu a função da mulher como política mesmo, como vereadora. Eu acho que não é muito só não, né? Não é a questão da mulher, ela dá a cara a tapa. A gente foi lá, a gente fez o nosso papel, né? Nos colocamos à disposição da comunidade, mas aí eu devolvo a pergunta para a comunidade, né? Para as pessoas se autoavaliarem e entenderem. Por que eu não votei numa mulher? O que não me motivou o suficiente para colocar uma mulher assumir uma cadeira, né? Porque a grande maioria das pessoas que têm acesso a mim vieram abordar o mesmo assunto. Nossa, eu tô indignado, por que nenhuma mulher assumiu? Por que não temos nenhuma mulher representando, né, a candidatura aqui de caçador? E aí eu devolvo essa pergunta para a população e eu questiono. Quando nós temos uma mulher no poder, uma mulher auxiliando, né, encarregada pela comunidade, pela educação, quais são os benefícios que a gente pode ter, né? Os homens, eles são excepcionais, mas a energia do masculino e do feminino, ela deve prevalecer. E nós entendemos que uma comunidade em si vai ter sim a sua entrega, os nossos eleitos acredito que vão fazer um grande trabalho, mas eu senti no coração, tá? De não ter nenhuma mulher ali, porque nós temos um amor no nosso coração, de um jeito diferente dos homens, né? Até porque Matheus Alves acabou de dizer aqui
com todo respeito a toda a equipe dele, mas a principal cabo eleitoral da campanha desse jovem aqui de 21 anos foi quem? Foi minha mãe, e eu vou honrar o esforço que a senhora fez, pode deixar. Então, e aí a gente vê também cidades aí como, eu vou usar aqui Rio das Antas, né? Rio das Antas nós tivemos lá, eu não lembro agora, o nome é a Gil, né? A Gil foi eleita lá pela primeira vez, uma mulher é prefeita de Rio das Antas, mas eu quero voltar para a Câmara de Vereadores de Rio das Antas. Olha o que acontece lá. Então, talvez a onda da mulher tomou conta lá do pequeno município que é vizinho aqui, entre Caçador e Videira, tem esse lindo município. Aliás, se você não conhece, convido a conhecer Rio das Antas, um espetáculo de cidade. E lá na Câmara de Vereadores são 9 cadeiras. Município relativamente pequeno, né? Aliás, pequeno. E das 9 cadeiras, 5 mulheres e 4 homens. Uau. Vem aí aquilo que você estava falando ali, ô Becker. Os homens que lutem. A maioria. Ô, Matheus Alves, agora vamos falar um pouquinho aqui. O que tu faz antes de tu entrar nessa vida louca aí de querer emprestar o teu conhecimento, a tua energia para a cidade aí, para a população de Videira, tá? O que esse jovem, além de trabalhar, o que você faz? Gosta de esporte? Faz alguma coisa? Anda de bicicleta? Escala montanha? O que é? Pilota jet ski? Hã? Eu sempre fui um cara muito ativo, então eu sempre tentei praticar o maior número de atividades que eu pudesse. Sejam esportivas, sejam também meus cursos, tudo que eu posso, tudo que é porta aberta eu tô entrando, basicamente. Então, antes da política, o meu foco era sempre a minha vida empresarial mesmo, né? Por conta da empresa familiar que a gente tem aqui na região. E agora estou assumindo essa dupla função, na verdade, porque continuo também como administrador nas empresas, mas tenho essa carreira política. E antes disso, eu me organizava como podia, com o meu trabalho também, com meus estudos. Eu me formei ano passado em administração, em Videira, e eu também faço alguns idiomas, sempre gostei muito de iniciativas esportivas, então, cara, jogava futebol americano, jogava futebol americano. Eu basquete, via uma foto tudo. do cara, futebol. Cara, que é isso, cara, eu digo pra vocês que eu ia todo final de semana pra Curitiba jogar futebol americano. Então... E você até teve um episódio, né, durante a sua campanha, que eu até acabei percebendo, né? Foi uma fatalidade e me parece que foram pessoas muito próximas de você, né? Sim, o que ocorre? Eu estava lá no Curitiba Crocodiles, um time de futebol americano de Curitiba. Eu fiquei uns 2 anos lá, agora realmente eu me distanciei por conta da política. E basicamente saía daqui 5 horas da manhã no sábado e voltava quase meia-noite no sábado também, era bate e volta. Ia lá, treinava e voltava, porque realmente eu gosto disso. Isso é pra cara de 21 anos, viu? Não, isso não mais novo, né? Com 19 eu comecei isso aí, então... E, cara, eu digo pra vocês que eu aprendi muito lá, aprendi muito disciplina, porque o esporte ensina isso, né? Disciplina, ética, valor, mérito. Acho que é essencial você perceber que realmente não é tudo igual, que o teu esforço te traz frutos, te traz a vitória. E aprendi muita coisa lá. Então, honrar também seus companheiros. E por isso que a gente sente as perdas. Nós perdemos 3 atletas. Um deles, inclusive, era mais novo que eu. O Lucas tinha 19 anos. Jogava na minha posição também, a gente treinava junto. E foi um acidente que ocorreu, eles estavam indo jogar no Rio de Janeiro contra o Flamengo Imperadores. E ocorreu esse acidente, o ônibus tombou. E, enfim, foi uma perda bem grande para toda a comunidade do futebol americano, do esporte no Brasil. A gente sabe que é difícil, principalmente o futebol todo mundo gosta, né? Eu também sou apaixonado por futebol. E eu noto que culturalmente no Brasil é um pouco mais difícil você ter iniciativas de outros esportes, né? No futebol americano não é diferente.
Então ter um episódio como esse acaba mexendo, abalando a estrutura de todo o esporte no país. Foi um momento na tua campanha ali que você deu uma baqueadinha, né? Sim, é triste, é comovente, né? Uma pessoa que estava do teu lado ali, brincando, jogando, treinando, né? Isso aí. E pior ainda, né, ô Matheus, você nessa correria de campanha, não poder, daqui a pouco, vou ter que pegar e largar aqui do meu negócio aqui, ou dessa minha empreitada, para ir lá dar um conforto para a família. Mas certamente você fez isso, aproveitou o digital, né, Matheus? Sim, são as formas que a gente encontra de ter o contato realmente, né? Mas são acontecimentos que, se a gente pudesse evitar, com certeza a gente evitaria, mas coisas da vida, né? E eu digo ainda que vou colocar mais um adjetivo aí nessa coisa do esporte, viu, Becker? A união. União. Cara, é uma família, né? A gente constrói uma família. O comprometimento, o companheirismo ali, entendeu? Quando perde, somos um time. Exatamente. Então, perdemos. Quando ganha, somos um time. Ganhamos. E aí, seu Becker, o homem da terra da maçã, lá, nas suas horas de folga, antes de você entrar nessa luta aí e ser despertado lá aquela sineta no ano de 2022, o que passou ou passa ainda, o que você fazia tanto na sua vida, além de trabalhar desde os 11 anos, ô Becker? Não, eu também, eu tô um pouquinho agora por conta da campanha, eu subi um pouquinho, tô sobrepeso um pouquinho, mas... Café na casa dos eleitores, bolinho. Em vez de caminhar e emagrecer. Pior que eu perdi 3 quilos nessa campanha, cara, eu quase sumi, não sei o que é, acho que é meu organismo, mas... Acho que eu vou entrar... Metabolismo, né? Metabolismo. Dieta, uma campanha eleitoral, eu aprovo, dá certo. Mas eu, assim, minha rotina é bem corrida. Eu acordo 4h30 da manhã, sempre faço meu café, meu devocional, leio um livro, e daí estudo, eu separo, né? Tem a minha parte técnica, assim, que geralmente é o trabalho, ou alguma coisa que eu estou estudando, e alguma coisa mais livre, um livro mais tranquilo, etc, né? E daí vou pro trabalho, é bem corrido mesmo. De noite eu tenho a minha faculdade, aos finais de semana eu tento ficar com a minha família, aproveitar minha família e também ir pra igreja. Tocar. Isso, eu toco na igreja também, então viajar também, então assim, mas é bem corrido. A gente que tá nesse momento específico da vida, né, como tu falou, cheio de energia, acho que é o momento de você dar um all-in e correr atrás do seu sonho, e entregar aquilo que for necessário para realmente você conquistar isso que você quer. Se realmente você vibra com isso, se realmente você quer, você tem que pagar o preço desse teu sonho. Então, basicamente, essa é a minha vida hoje. Agora vai dar uma mudada, porque a gente dá uma desacelerada. Final de ano, vou aproveitar um pouco e ir para as férias, né? Campanha já, cara. Me parecendo, Já que você não vai fazer a pergunta, eu vou fazer para eles, né? 2 jovens, né? Com todo o respeito, né? Bonitos, né? Cheio de vida, vitalidade e tal. Casado, solteiro, como é que tá essa vida aí, hein? Os corações. Ai. Começa com você, Alves. Sou solteiro. Uau. Olha aí. Tá na pista, como falam? Nem sei se falam, mas... Cara, o objetivo é outro, né? O meu foco no momento. Tudo tem um agora tempo. foi. Eu vou aproveitar uma pergunta. Você acredita que se você tivesse um relacionamento agora, isso iria implicar e dificultar o teu desenvolvimento profissional, o teu desenvolvimento da política? Vai muito de como é o relacionamento, né? Eu não sou um cara muito experiente nesse... Mas, enfim, eu acredito que se a pessoa realmente está do teu lado ali, se é uma boa relação, tem muito a agregar, na verdade, né? Então, seria importante, mas, de qualquer forma... seguir o caminho. Deixa as coisas acontecer. Sim. E aí, Becker? Dá pra escolher. Eu também estou solteiro. Tá na pista? Estamos na pista, Mas eu acredito que tudo tem o seu tempo, né? São momentos de abdicações. Eu acho que, assim, a gente é novo. Tem muito tempo pra isso. Tem alguns, agora, depois da eleição. Não, meu Deus, agora era de fazer um filho, fazer uma família, não sei o quê. Calma. Tudo tem o seu tempo. Eu acredito, assim, que nesse
momento, eu estou dedicando uma parte do meu tempo, da minha energia, dos meus recursos financeiros. Eu acredito que um relacionamento é a mesma coisa. Você precisa plantar, você precisa regar, ter tempo de qualidade com essa pessoa, investir também um dinheiro para sair, tem várias outras variáveis, né? E nesse momento não é a minha prioridade o relacionamento. Claro, eu tô me desenvolvendo, eu também vejo que não tô... Claro, eu acho que a gente não tá sempre pronto, né? Mas tem várias coisas que eu preciso também moldar em mim para também entrar num relacionamento e ser alguém que seja um complemento, alguém que vá também contribuir com essa outra pessoa. Vá somar, exato. Eu acredito assim que quando a pessoa vem, eu ainda nunca tive um relacionamento sério, né? Mas a minha percepção é que quando a pessoa vem, de fato para somar, para estar do teu lado e também te ajudar de alguma maneira na tua vida. Então é um momento de soma, né? Eu sempre falo que as pessoas que estão do teu lado, tua família, um relacionamento amoroso, é alguém que está ali para multiplicar as alegrias e dividir as tristezas. Então eu acredito nisso. E por enquanto ainda não é o momento. Matemático Becker. Viu? Aqui calculado, casarei com 28 anos em setembro, aquele... Muito sensacionalista. Não sei se dá pra planejar muito esse tipo de coisa, não. Acho que tem que realmente aparecer. Se você buscar, tu não encontra. Energia, não é mesmo? Onde você foca, cresce. Vocês estão no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que é para ser feito. Então, como cristão, certamente, eu também acredito muito nisso e acredito que vocês comunguem. Eu acho que isso que aconteceu na vida de vocês, certamente vocês, é claro, foram inspirados também, né? Sim. Receberam o apoio, mas também é bom a gente lembrar que essas coisas nesse mundo, né, nesse cosmo, era para você hoje estar aqui conversando sobre essa grande conquista sua, né? E eu acredito também que talvez você tenha uma opinião diferente, mas eu acredito que isso que está acontecendo na tua vida certamente tem muito a ver com aquilo que você tem feito ao longo da sua vida, estando participando na igreja, estando motivando através desse dom que também você recebe de Deus, que é cantar, tocar e tudo mais. Bom, o Matheus Alves, como que foi? Eu queria antes de você ser candidato, antes de você entrar nessa... Porque pelo fato de a gente também acabar conhecendo um pouquinho da família, como que foi isso lá quando você pegou e disse, ô pai, ô mãe, eu quero ser vereador aqui em Videira. Como é que foi isso lá dentro da família? É um processo, né? A iniciativa foi minha mesmo. No início de tudo, não tinha a pretensão, por exemplo, se me falassem Matheus no início do ano. Vou interromper um pouquinho. Até porque, quando eu vi esse cara tão compenetrado, quando eu chegava na empresa lá do pai dele, ele... Ô, Matheus, eu vim aqui, eu queria conversar com você. Certo? Então, por isso, sabe, sim. Como assim? Olha, é que cara recém-formado, tava trabalhando na empresa dos meus pais, tinha aí os meus hobbies também. Aliás, eu sempre vinha pra caçador aqui também, sabe? Vinha andar de kart aqui no Tutazou, assim, com um kartzinho lá em casa. Até usei pra fazer os vídeos de campanha, cara. Isso é legal. Tem que voltar aí com o pessoal. Aí, e, enfim, cara, eu tinha muita disposição, tinha, de certa forma, um tempo livre também e queria realmente investir em algo que me agregasse frutos no futuro. Então, como já dito, eu vi na política essa oportunidade. Então, foi um processo. Eu conversei muito com meus pais, com todos que me apoiam, né? E para entender se isso era de alguma forma viável ou não, porque não é comum, a verdade é essa. Não é um ambiente de jovem, talvez de mulher também, se parar para pensar, né? Então, cara, tem que... um passo de cada vez, sabe? Tem que ser dessa forma. E as coisas foram acontecendo, tudo foi se encaixando, eu recebi a oportunidade de ser um candidato, e isso já foi um grande salto, um grande avanço, e conforme minha campanha foi se desenvolvendo, eu notei que sim, poderia ser eleito,
E eu não saberia dizer o número. Eu nunca, nem sei se tinha pensado exatamente em qual número, quantos votos eu teria. Mas eu tive uma votação expressiva, assim, eu fico muito orgulhoso disso, porque foi um trabalho que valeu a pena. Valeu a pena ter feito a campanha, valeu a pena ter conhecido as pessoas que conheci, ter conversado, ter levado não, ter levado sim. E, cara, é só o início da jornada, né? É o primeiro passo, na verdade. Quando recebe muito sim, você fica... Opa, né? E os frutos? Quais são os frutos que você espera colher após essa candidatura, após cumprir esse mandato aí? É interessante. Daqui 4 anos, por exemplo, quando... sabe, sinceramente, o que eu acharia muito legal, que seria um fechamento incrível pro ciclo. Se daqui 4 anos eu pudesse estar dando essas dicas, estar dando esses conselhos que as pessoas estão dando para mim agora, para outra pessoa que esteja começando, sabe? Perfeito, para outro jovem, exatamente, cara. Porque não sei se seria um legado já, mas realmente poder dar oportunidade. Porque o que eu mais pedi na minha campanha foi a oportunidade. Cara, me dá essa chance que eu vou poder mostrar que eu sou capaz, que eu sou merecedor ou não. E as pessoas acreditaram, me deram essa chance, agora tem que realmente mostrar que eu mereço. Mas daqui a 4 anos, se vier outras pessoas, eu tenho certeza que irão vir, eu tenho certeza que nas próximas eleições também terão mais jovens, porque eles viram que tem como, que é possível. Eu possa dar... Cara, comigo foi assim, eu faria dessa forma e... Cara, eu te apoio. Então, poxa, eu acho que isso ia ser o complemento. Né? Exatamente. Eu diria que tudo na vida, né? Em qualquer momento, como eu sempre digo, que independente da idade em que você esteja vivendo nesse plano, você sempre tem algo para aprender, tá? Você sempre tem algo para contribuir também. Então, que esse desafio que vocês receberam, que essa longa vivência que vocês terão, que vocês também comecem já a partilhar essa tua experiência já a partir de hoje, aqui no nosso Troca de Valor. Então, certamente, eu espero que os jovens que estejam acompanhando o nosso episódio de hoje possam também ser inspirados pelo Matheus Alves e pelo Matheus Becker, porque são 2 jovens de apenas 21 anos, eu tenho 54 anos. Eu, sinceramente, e vivo assim a política um pouco mais nos bastidores, acompanhando, pelo fato de ser jornalista, mas assim, eu desconhecia jovens serem eleitos ou tão jovens assim. O Becker, agora a pergunta, eu repito a pergunta para você. Como é que foi? É claro, você já me disse que você estava lá em Blumenau, de repente veio falar alguma coisa no teu ouvido assim: você tem que voltar para Freiburgo. Foi tipo assim. Foi isso. Você tem que voltar. Pode agora. Foi assim, eu pensei, não, é um propósito realmente que eu quero, sabe, investir um pouco da minha vida para ver realmente se de fato é isso que eu quero. Foi basicamente isso no início. Tu contou lá, mãe, eu tô aqui na Oktoberfest, mãe, tá? Mas eu tô pensando em voltar para casa. Tem ainda minha cama lá, meu quarto. Mãe, eu quero ser vereador aí. Foi assim? Basicamente, sim, foi um complô de várias coisas, sabe? Foi várias coisas que foram se somando e eu decidi, não, eu quero servir o meu município, eu quero contribuir de alguma forma com a minha cidade, onde eu nasci, onde eu me desenvolvi, onde até de fato eu tive professoras que me auxiliaram desde pequeno. Eu fiz um vídeo no final da minha campanha falando que quando nós somos crianças, nós dependemos de outras pessoas. E chega um momento de nós contribuir de alguma maneira com elas. Porque a gente cresce, assume responsabilidade e você tem a chance de entregar uma parte da tua vida retribuindo aquilo que foi feito para você. Então, basicamente foi essa decisão que eu tomei. E no início, meus pais ficaram um pouco relutantes. Ficaram relutantes. Matheus, Matheus, você viu que... Escancara a tua vida, apesar de vocês terem, né? Exato. Serem muito jovens, não ter lá... Não, mas é que é da tua família também, né? Das pessoas que estão perto de você, cara. Acabam, né? Abrindo tudo, né?
o Paulo? Ah, filho do Paulo? Investigam tudo, né? E assim, eles ficaram um pouco receosos por conta de vários acontecimentos, né? A gente vê o próprio Bolsonaro em 2018 levando uma facada, a gente vê o Donald Trump que passou uma bala na orelha dele, né? Então a pessoa cria no imaginário dela. Levando cadeirada, né? Cadeirada, exato. Então eles tinham esse receio em específico, assim, Matheus, eu sei que você vai se posicionar, eu sei que você gosta de ter algo bem definido e bem claro aquilo que você defende, você vai até o fim por conta disso. Então esse era o receio deles também. E eu também fiquei, quando eles falaram do receio deles, eu também pensei, nossa, mas eu de fato quero pagar esse preço de expor a minha vida, de abrir mão da minha privacidade, da minha família, para de fato entrar na vida pública. Você também começa a pesar. Até porque o momento, né, de descrédito que está a política. Então, por essa... Né, esse vulnerável, na verdade. Então, talvez não deixa de ser um pensamento equilibrado. Né? Você vira um alvo também, né? A partir do momento que você acaba se destacando de alguma forma, você vira esse alvo e vai receber crítica. Vocês estão preparados para ser esse alvo aí? Já está acontecendo. Mas isso é para tudo na vida, não é só para política. Então você, jovem, né? Não importa a idade, na verdade, que tu tenha, tudo que tu for se colocar à disposição de executar, você vai estar vulnerável. Né? Seja política, seja empreendendo, né? Seja até mesmo assumindo um cargo numa empresa, uma função específica, maternidade, né? Eu sou mãe, então a gente tem sim uma responsabilidade sobre nós. Então eu acredito que independente do que você escolha fazer, você vai se colocar à disposição daquilo, você vai dar a cara a tapa, como a gente fala aqui, né? Agora fica aí, né, aberto o convite para mais jovens participarem da política, entenderem o conceito político, porque acredito que isso é o mais importante, não é? Exato. Eu até sempre falo numa frase que é justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, de fato, você vai ter que abrir mão de algumas coisas para de fato conquistar isso que você quer. Maior. Exato. Não vai ser fácil. Aqui, se você quer entrar na política e de fato você anseia por isso, eu vou te falar que não vai ser fácil. Você tem que ter um propósito firmado na rocha, que nem tá na Bíblia, né? Amém. Firmado na rocha. Porque se você tiver firmado de fato na areia, em falsas percepções, você pode olhar, pô, Matheus Alves, Matheus Becker decidiram entrar na política, eu também vou. Mas de fato é isso que você quer, de fato teu coração queima por isso, sabe? Você tem que, assim, serão 4 anos de investir as nossas próprias vidas. Nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Cheio de energia, 21 né, cara? anos. Né? Exatamente. As pessoas falam, Matheus, mas é isso mesmo? 4 anos, cara, você vai perder a tua juventude e teu pico de energia pela política, cara, algo que as pessoas já desistiram de fato. Eu falei, não, se os bons não entrarem na política, ela continuar com os maus. Exato, ela continuará com os maus. Então é o momento de a gente ter coragem, de fato se levantar, investir as nossas próprias vidas, investir o nosso tempo, as nossas horas, contribuindo com o futuro não apenas das nossas cidades, mas o futuro da nação, do futuro dos nossos próprios filhos, as futuras gerações, né? É um propósito muito maior. Claro, como o Matheus falou, já está sendo alvo. Eu, assim, antes, pré-candidato, eu estava me destacando de alguma maneira, estava me posicionando. A candidata a prefeita me colocou uma denúncia no Ministério Público com falsas alegações, etc. Eu, com assim, um caráter ilibado, nunca fiz nada de errado, nunca tive passagem nenhuma. Você recebeu uma carta do Ministério Público? Cara, caramba! Eu passei minha campanha ileso, cara. Não me pegaram. Uma denúncia no Ministério Público e aí você pensa, mas será que é isso? Daí dá um choque de realidade, né? É isso mesmo que você quer? É de alguma maneira já tentando te podar. Porque a política intimidar, pô, esse cara tá se destacando, vamos colocar um processo que ele vai ter que responder, advogado, etc, para ver se ele afrouxa. Então, se você de fato não tem firmeza naquilo que você quer, no primeiro vento, no primeiro problema,
você vai cair fora. Você vai ver, não vale muito a pena isso. Então a gente tem que estar disposto, assim, que nem eu falei, investir a própria vida de fato. O que for necessário fazer, que nem estava falando, o Matheus falou qual que era a perspectiva daqui a 4 anos. Eu no início eu falei agora, para honrar de ser o mais novo da história, eu quero ser o mais produtivo. O mais produtivo da história. Essa energia pra valer. Exato, né? é o mais produtivo da história. Então, para de fato honrar isso, entregar resultado para o município, as pessoas querem ver resultados palpáveis, de fato. Não querem aquele discurso mais populista, que não, você vai conseguir fácil, você vai, entendeu, vender. Até porque o papel do vereador, né, ele não é um papel de executor. Exato, né? exato. Então, que a gente, às vezes, até o próprio eleitor, e com todo o respeito, mas a grande maioria, às vezes, confunde um pouco o verdadeiro papel, né, do vereador. Exato. O essencial é a presença, né? Eu penso que o vereador ele tem que ser muito presente, estar muito próximo das comunidades, estar muito próximo das pessoas para receber essas demandas. Exato, é isso aí, as demandas, né? Aquilo que tá, daqui a pouco está afetando o desenvolvimento daquela comunidade, daquela área, enfim, né? Então isso é extremamente importante. Desculpe, eu te cortei aqui, Becker, mas vale a pena aqui eu fazer também. Vou fazer uma pergunta aqui para você, Matheus Alves. Você, de certa forma, com uma família com os negócios consolidados, né, andando, certo? Colocando ali toda a energia de vocês para produzir, para empreender, você ali já com... Não sei quanto que você ganha, né? Mas eu acredito que um bom salário, né? Um bom... Joga futebol americano. Para jogar futebol americano. Tudo certo para Curitiba, gasolina. Certo. E aí, cabe aqui uma pergunta, tá? A gente sabe que tem muita gente que às vezes quer ser vereador porque trabalha ganha bem, né? E isso... eu acho que foge da realidade de um cara que está lá numa carreira para assumir os negócios da família e daqui a pouco pensar no salário do vereador, Matheus? Não há pretensão salarial, assim, meu objetivo nunca foi realmente ter um salário de vereador ou ver mesmo a vereança como um título, só ser o Matheus Alves ou vereador. O meu objetivo realmente é poder agregar algo mais do que na minha vida rotineira, entende? Do que realmente estava acontecendo comigo até esse momento. Então, somar mais para o nosso município, para a cidade onde eu nasci, onde eu cresci e vivo até hoje, poder realmente ter essa oportunidade de evoluir como pessoa, ser realmente um Matheus melhor e ajudar as pessoas que estão ao meu redor desde sempre, entendeu? Acho que, de certa forma, é um dever de cada um se tornar um pouco público ou, de certa forma, engajar nesses movimentos pelos municípios, porque realmente é o que a gente vive. Não é diferente disso. Exato, por aspecto financeiro eu falo pra você que não entre na política. Não entre na política, não vale a pena. Exato, tanto na pré-candidatura, na campanha é um enorme gasto e você tem que ver algo a mais. Assim, eu sou concursado hoje na prefeitura, com 20 anos eu passei no concurso na área da saúde, assim, eu tenho um bom salário, alguns até assim, eu tenho esse senso de realidade que tem vários pais de família que não têm o salário que eu ganho. E eu assumi o compromisso, a maioria hoje dos vereadores em Fraiburgo, eles têm um segundo emprego. E eu falei diferente, assumi o compromisso. Serão apenas, quer dizer, eu trabalharei integralmente pelo município, integralmente. Então serão 8 horas por dia, 40 horas semanais. Eu vou abrir mão do meu concurso, eu não vou apenas reduzir o horário ou pedir uma licença, eu vou de fato pedir exoneração. Eu estou queimando as pontes, entende? Que daqui para frente de fato é isso que eu quero e é isso que eu vou para cima. Então, por conta do aspecto financeiro não vale a pena. Nós temos um grande exemplo que é em Fraiburgo, o nosso prefeito Wilson, até vou mandar um abraço para ele, com certeza, talvez vai estar vendo esse vídeo. Ele foi um empresário... Reeleito, né? Reeleito, exato. Ele foi um empresário muito bem sucedido em sua vida pessoal. Assim, ele tem algumas empresas até hoje, continua dá continuidade nisso. E ele teve um grande sucesso e ele chegou, acho que chegou o momento de eu retribuir com o município onde eu nasci
onde me deu todas as oportunidades que eu tive até hoje, me fez ser bem-sucedido financeiramente, ter liberdade financeira. E ele, não, eu vou investir os meus recursos financeiros, eu vou investir o meu tempo, eu vou investir a minha vida, a minha privacidade em prol do município de Fraiburgo. Porque você, agora ainda não caiu a minha ficha, mas está caindo devagarzinho, que eu sou vereador de Fraiburgo. Você não é representante de apenas dos seus 700 e alguma coisa votos, dos seus 370 vereadores, quer dizer, eleitores, né? Você é responsável por em Fraiburgo é mais de 34 mil munícipes. Então você é representante deles. Eles estão confiando em você, que vai bem representar eles no poder legislativo. Então é uma outra responsabilidade. O poder executivo, como tu mesmo falou, você tem que estar 24 horas. Quem é o prefeito? Por exemplo, nós tivemos algumas catástrofes nesse último ano, a questão de pedras e chuva, etc. Então, você precisa estar com a defesa civil, você precisa estar com a questão da água. É 24 horas. Eu vi o Wilson assim, com o olho no fundo, ele não dormia. E nós entregando, sabe, telha para as pessoas que tinham destruído inúmeras casas. E nós virava à noite, eu me queimei, eu sou meio branco, que queimei, tava assim, do sol, sabe? Então é um propósito maior. Se você está entrando por recursos financeiros, por ganhar, ter algum benefício próprio, a política não é o teu lugar. Não é o caminho. Não é o caminho. Bom, a gente vai caminhando aqui para o final desse nosso bate-papo. Eu acho que a gente passaria aí mais horas e horas. Mas cabe aqui fazer aqui mais uma pergunta, e é claro que eu gostaria que também a Jéssica contribuísse. Mas o Matheus Alves, você não nasceu lá querendo ser vereador em Videira. Da onde veio as suas principais inspirações? Você sabe que o Troca de Valor, a nossa ideia é de fazer com que outras pessoas sejam inspiradas. E quem inspirou o Matheus Alves? São um conjunto de inspirações, né? Eu não posso deixar de citar principalmente os meus pais, mesmo meu pai, por exemplo, não sendo do meio político, é ele quem mais me inspira, né? Como ser humano, como homem também. E minha mãe me ajudando sempre, tanto na campanha, tanto na empresa. Então, são minhas principais inspirações como pessoa, e com certeza o que eu sou hoje é por conta deles. Mas são as pessoas que eu encontrei nesse caminho também, em outras esferas. A gente começou a ter contatos, até a gente estava conversando, a gente foi na CIPEC no início deste ano, né? E lá a gente conheceu muitas lideranças também do PL jovem, em todo... Exatamente. Foi aqui em Balneário Camboriú, mas se reuniu de todo o Brasil. Acho que ano que vem vai ser em Manaus, né? Isso. A viagem vai ser um pouco mais longa. Mas, cara, em todas as esferas a gente encontra também jovens, por que não? Pessoas que já têm, de certa forma, essa credibilidade. E isso realmente inspira. Isso faz a gente falar, cara... Politicamente, a nível de figuras... Um Nicolas seria um cara excepcional, né? Tem um carinho muito grande das pessoas e é um baita de um representante que a gente tem. Então, com certeza é uma fonte de inspiração. O próprio Bolsonaro também, o pessoal tem um carinho enorme, principalmente na nossa região, né? Então, são valores que agregam e a gente leva junto. Tá certo. A minha fonte de inspiração, que nem o Matheus falou, começa pela minha família. Eu vejo o meu avô, o senhor Indalécio Becker, ele faleceu quando eu tinha apenas 5 anos. E assim, ele teve, se não me engano, foi 14 filhos, ou 16, nessa faixa. Ele era do interior e, assim, sabe, provia pra família, e eu vi, nossa, assim, uma fonte de inspiração enorme pra mim. Todo mundo fala, Matheus, ele era muito respeitado por toda a sociedade, por aquilo que ele era. Também vai mexer com o homem, né? Se for mexer com um cara desse aí, certo? 16 filhos ali. Passa alguma coisa lá pro velhinho lá, ver se... É o exército, cara. Brincadeiras à parte, mas com certeza
é uma fonte de inspiração maravilhosa, né? É enorme, assim, e tudo por aquilo que ele era, tanto pelo aquilo que ele fazia e por aquilo que ele representava para nossa família, sabe? Então, aí começou, e minha mãe sempre falava, não, ele era chamado no júri, ele é sempre chamado pelo juizado para perguntar, assim, ele tinha um respeito na sociedade, sabe? Então, desde pequeno eu fiquei com isso, assim, sabe, ruminando, não, eu preciso também... Isso, um legado de contribuição, sabe? É algo bem forte, assim, que eu chego... Eu não vou falar muito, porque senão eu me emociono, sabe? Assim, chorar aqui, mas deixamos, viu? É bom se emocionar. Porque, assim, eu vejo também, eu estudo muito história, sabe? Então, o sangue alemão, e vem, assim, de uma cultura também de trabalho, sabe? De entrega. Então, também uma fonte de inspiração que eu vejo é o próprio, também, Nicolas Ferreira, né? Trazendo mais atual. O Nicolas Ferreira tem no Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten. Nós temos muitos bons políticos. O vereador mais votado do Brasil, né? Exato, o Pavanato. Nós temos jovem também, o Kim Kataguiri, é um outro aspecto, assim, de visão política, mas eu admiro as pessoas porque elas são independentes, sabe? A gente tem que deixar um pouco de lado também as ideologias, e admirar aquelas pessoas, né? Mas, assim, eu vejo fonte de inspiração antigas, o próprio Platão, Aristóteles. Assim, a gente tem que também, jovem, você tem que ler, você tem que ter o teu imaginário bastante frutífero, porque aquilo que você consome, você se torna. Então, eu vejo até Alexandre o Grande, que o próprio Salomão, foram tão novos reis, imperadores. Eu fico pensando, caramba, que responsabilidade. O pessoal fala com 21 anos, mas Salomão foi, se não me engano, com 12. O próprio Alexandre o Grande foi com 16. Então, pensa a responsabilidade de todo o exército, de toda uma nação, o império. É uma enorme responsabilidade com uma tenra idade, né? Então eu vejo, assim, que nunca você é novo demais para fazer alguma coisa, e você nunca também é velho demais para começar alguma coisa. A gente tem que entender isso, que independente do legado que a gente vai deixar nessa terra, de fato a gente tem que aprender com todo mundo, a gente tem que despertar nas outras pessoas e contribuir de alguma forma com esse mundo que a gente vive, e eu acredito que é isso. Eu me inspiro num legado e também quero deixar futuramente um legado para as próximas gerações. Cara, outro que tá em ascensão é o Enéas, né? Todo mundo tá falando do Enéas agora, cara. Caiu no... Não toca nesse assunto. Pô, não toca nesse assunto. Eu falava aqui com os meus amigos aqui, né? O pessoal da produção. E eu vou ser bem sincero para vocês não tiveram essa oportunidade, tá? De poder votar nesse cara. E eu sinto vergonha, tá? Eu, por muitas e muitas vezes, fui levado também pela emoção e comentários, às vezes, de outros que tratavam o Enéas como um louco, um desvairado. Exato. Na verdade, Dr. Enéas era um homem que tinha... o Guilherme até me lembrou ali, ele tinha 5 segundos de televisão, né? E ele dizia, meu nome é Enéas, 56, né? 56. E assim, gente, a inteligência desse cara, hoje, graças a Deus, quando você sabe usar a tecnologia, as redes sociais, você vai encontrar. E aquilo que eu estou falando para vocês, e eu me coloco aqui, me redimo na minha insignificância, para dizer que eu sou um cara hoje envergonhado de não ter acreditado nesse homem, chamado Dr. Enéas. E ele veio do nada, né, cara? Ele veio lá de baixo, entendeu? E fez toda essa carreira, deixou um legado também. E de certa forma tá virando uma inspiração também hoje em dia, né? Aliás, o PL, que é o nosso partido, o 22, ele também surgiu de uma junção com o Prona, que é o partido do Enéas. Então... O próprio Bolsonaro se inspirava no Enéas, né? Aquele jeito mais caricato que criou uma imagem do Enéas. Eu coloquei na minha campanha, se não me engano, foi 2 vídeos do Enéas, assim. E o pessoal, mas quem que é esse barbudo, esse careca? E perguntavam, mas quem que é? E vinham perguntar, né? Eu falei, caramba, se você só vê só o currículo
currículo, você já cai para trás, o currículo que ele tinha, né? Concorrendo com o Lula, que eu não quero aqui também entrar nesse aspecto, né? Mas era uma desproporcionalidade, assim, tremenda. Formado em astrofísica, professor, assim, era um outro nível, né? O dele que, cara, você traz até nos dias atuais, em todas as esferas, seja vereador, seja deputado, presidente, cara, é a questão de realmente ter um mínimo currículo para estar exercendo essa função, verdade. Entendeu? Poxa, você não precisa de nenhum tipo de estudo, nem nada para ser um vereador também? Isso eu acho muito importante. Para assumir um cargo político? Isso é um diferencial, acredito que sim, seja algo a ser cobrado. E aí, isso leva a gente a uma reflexão maior. Por quê? Porque aí, mais uma vez, eu digo para vocês, também concordo que deva haver o mínimo, né? O mínimo não, deva haver uma formação. Quer ser candidato? Qual que é a sua formação primeiro? Bom, o pessoal sai encatando aí gente para preencher legenda. Então, aí o que você pode esperar? Talvez esteja aí o reflexo do que é, né, a nossa sociedade hoje, que acaba desacreditando, mas o que? A culpa é de quem? A culpa é minha, a culpa é do meu vizinho, a culpa é da sociedade que colocou essas pessoas que não têm a capacidade, às vezes, de fazer uma leitura do currículo do Matheus Becker Padilha da Luz. É isso aí. E eu comecei a fazer ciência política pensando exatamente nisso. Eu pensei, caramba, eu gostaria de ter um presidente que tivesse uma grande formação, que falasse algumas outras línguas, né? Que fosse uma fonte de inspiração, não apenas para mim, mas para todo o nosso país. Porque o brasileiro sempre está nessa busca, né? Nós tivemos o Senna, nós tivemos o Bolsonaro em 2018, nós tivemos o próprio Enéas. Hoje a gente engrandece, mas a população não reconheceu naquela época o que o Enéas representava e para onde que o Brasil poderia ser levado. Eu acredito que o Enéas foi o melhor presidente que nós não tivemos. Eu sempre falo isso. E assim, e assim, nós precisamos, se nós queremos elevar a régua da política, é a nossa oportunidade agora, eu, o Matheus, e de fato nós precisamos elevar a régua disso aqui, contribuindo de alguma forma, fazendo o nosso papel também, né? E sempre se capacitando, né? Então, cara, não tem uma formação só, mas sempre realmente tá aprendendo, porque tudo é experiência. Fala, Jéssica! Eu sou polêmica. Tava falando de louco, eu vou te contar quem me incentivou a estar na política. Bom, primeiramente, a minha mãe, ela é uma inspiração de mulher. E eu sou empreendedora desde muito nova, porque minha mãe sempre me motivou, né? Eu dirijo desde os 13 anos, quem que não dirige aqui do interior, né? Mas uma menina, né? É meio atípico. Então, minha mãe sempre me incentivou a tomar a iniciativa e dar a cara a tapa. Mas, falando de louco, eu vou falar de um louco atual, que é o Pablo Marçal. E ele não tem uma história política, mas eu acredito que ele se preparou muito bem para estar, né, disputando a prefeitura de São Paulo. E sim, foi uma pessoa que me inspirou a me motivar a entender sobre política, a me envolver sobre política, porque não adianta de nada você estar indignado dentro de casa. Você tem que criar algum movimento ou fazer parte de um movimento que já existe e tem como princípios os mesmos que os seus. Então, ele foi sim um incentivador. Muita gente é contra ele é um dos loucos, né? É polêmico, né? Então, isso às vezes polariza as pessoas. Exatamente. E antes de mais nada, ele é um ser humano e, é claro... Tem muitas, ele conquistou, né, também. Tem muitas coisas que ele acabou fazendo e que ele acabou, né, voltando ali e dizendo, não, eu assumindo os erros dele. Mas não vamos entrar muito no... Conclua. Não. Eu só quero colocar as referências, como vocês citaram, são importantes para tudo na vida. Então, quando você for ter uma referência para qualquer coisa na tua vida, olhe para essa pessoa como um todo, né? Como ele é como família, como ela é como mãe, como ela é como uma pessoa na comunidade. E isso é importante. Então, esses são os princípios que eu levo para o meu coração e eu sempre busco referências que têm como um todo, e principalmente a família, como principal pilar da vida. Porque a gente vê uma situação bem complicada aí, né? As pessoas não querem mais
construir famílias, elas querem destruir famílias, né? Exato. Pessoal, quero só aproveitar aqui então para agradecer aí os nossos amigos da Sol Ouvir, que gentilmente estão apoiando também esse nosso trabalho. E, é claro, ao encerrar aqui o nosso episódio, eu não posso deixar aqui de fazer um agradecimento muito especial. Primeiro, a família de vocês, né? Eu acho que só faltou o Matheus Alves e o Becker pegar e dizer, ô, Denilson, ó, fala com a mãe aí primeiro. Se ela deixar. Se ela deixar, eu vou. Sério. Não, mas brincadeiras à parte, né? Quero agradecer, tá? Principalmente esses valores que vocês trazem aqui pro Troca hoje, tá? Esses valores que é aquilo que se assemelha com aquilo que a gente pensa, tá? Valores cristãos, valores de família, valores que realmente constrói uma nação melhor. Desejo de coração que vocês possam ter muito sucesso nessa nova empreitada e que literalmente vocês sejam esses jovens que inspirem outros jovens. E para concluir ainda, eu gostaria só de dizer aqui para vocês, quando a gente fala dessa questão de ter a formação para se tornar um político ou assumir um cargo político, eu acho que chegou a hora, aliás, já passou da hora há muito tempo, da iniciativa pública olhar um pouquinho mais para a iniciativa privada. Ninguém é um CEO de uma grande empresa se ele não tem um currículo vasto, se ele não tenha uma graduação, se ele não tenha conhecimento do que ele vai comandar. E é inadmissível o que a gente vê ao longo de todos esses anos, tá? Não adianta eu ter ser um bom comunicador e ser aquilo que os outros valores eu não tenho. Então, é isso que na minha maneira de ver, deve realmente acontecer. Bom, eu vou pedir para você, Matheus Becker e Matheus Alves, e, é claro, agradecendo aqui também a Jéssica, a gente vai agora pedir para que vocês deixem registrado aqui no Troca de Valor a passagem de vocês aqui e, é claro, através de uma assinatura, marcando aqui e escrevendo aquilo que vocês desejam nesse momento todo especial. Mas, é claro, deixo aqui os microfones inicialmente para vocês se despedirem e as suas considerações finais. Eu agradeço novamente por essa oportunidade. Aqui realmente podendo expressar um pouco de quem é o Matheus Alves, do que eu passei até chegar aqui e do que eu também pretendo fazer no futuro. E gostaria de deixar uma mensagem, sim, para que as pessoas que nos acompanham, que estaremos juntos e que o futuro, de certa forma, começa agora. Porque o Brasil que a gente sonha, o Brasil do futuro, na verdade, é o Brasil de hoje já. É a iniciativa que a gente tem agora que realmente vai trazer esse Brasil que a gente sonha, essa cidade, esse município também que a gente espera. Então, é ter iniciativa e se desafiar. Muito obrigado. Eu queria agradecer primeiramente pelo convite, por estar aqui hoje. Eu sempre falo, é apenas o começo e você está acreditando, fazendo convite pra gente estar aqui. Eu e o Matheus estão novos, né? Claro, a gente gerou um resultado também um pouco cedo, né? Mas obrigado por confiar e ter chamado a gente aqui para expor um pouco aquilo que a gente acredita, qual que é a nossa visão com relação à política, com relação àquilo que a gente acredita, nossa visão de mundo. Eu acredito que a gente precisa de mais disso, de conhecer mais as pessoas, como tu falou, e um pouquinho mais além. Quem é o teu representante, no que ele acredita, quais são os princípios que ele acredita, os valores que norteiam a vida dele, para a gente ter cada vez mais decisões assertivas. É de 2 em 2 anos que nós temos eleições e nós precisamos ter essa consciência que de fato nós precisamos levar isso com mais seriedade. Teve muitas pessoas nessa eleição que, assim, era até assustador. Não sei em quem vou votar em qualquer um ou nulo. Não, a gente vai estar contratando por 4 anos um determinado candidato para nos representar, para servir a nossa cidade de alguma forma, e nós precisamos levar isso com maior seriedade. Falta de consciência, né? Exato, falta de consciência. A gente precisa expandir essa consciência e entender da verdadeira responsabilidade que nós temos em nossas mãos, que é o poder do voto.
E seria isso, eu queria falar, deixar a última frase, que foi o lema da minha campanha, que de fato a esperança somos nós. Nós precisamos começar a nos movimentar, acreditar que nós somos também fonte de inspiração para outras pessoas e de geração de resultados, e nós precisamos de fato entregar o resultado para que no futuro nós olhamos para trás, não, eu contribuí de alguma forma para o país que nós temos hoje, para a cidade que nós temos hoje, e eu agradeço novamente pelo convite, e quando precisar pode contar com a gente vai estar vindo aqui novamente, e obrigado mesmo. Valeu. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de conhecê-los também, uma troca bem saudável, meninos muito jovens, mas acredito com grande potencial para a vida toda. Também quero deixar uma frase ou deixar uma mensagem, na verdade, para as mulheres que se colocaram à disposição da nossa comunidade e não conseguiram se eleger, que vocês não desistam da comunidade, que vocês estejam integradas nos movimentos, que vocês se levantem, que nós possamos nos unir, porque somos mulheres e a gente precisa dessa união. Às vezes eu sinto que nós, como mulheres, não estamos tão unidas a ponto de causar transformações impactantes. Então é um momento de união, é um momento de batalha, é um momento que nós mulheres, não porque não estamos lá, nenhuma de nós na cadeira da Câmara de Vereadores, mas que sim, mesmo no off, possamos construir algo pela nossa comunidade, que possamos deixar legados aos nossos filhos e que, como eu apoio, né, que a gente possa manter a construção da família. Então, muito obrigada, Denilson. Obrigado você por estar com a gente e trazer também essa energia aqui. Eu acho essa frase aqui da nossa empresa, que é a CN de Comunicação: a gratidão é a memória do coração. Sou grato a vocês. Obrigado. Vamos lá então? Vamos assinar o nosso painel? Então, chegou o momento de a gente deixar registrado a passagem aqui do Matheus Alves, do Matheus Becker, também da nossa querida Jéssica Baldo. E eu quero conversar então pelas mulheres, por favor. Muito obrigada. O nosso painel é todo seu. Assina aí. Ai, que nervoso. Dizem que as mulheres têm as letras bonitas, a minha não é. As mulheres sempre terão as letras bonitas. Vai lá, Becker, capricha aí. Deixa aí a sua mensagem, quer assinar, quer dizer que não gostou do nosso podcast aí, cara, aí nós apaga. Acho que gostou, rendeu, né? Umas 2 horas aí, e tem conteúdo. Vamos lá. Deixei meu número também. Vamos lá então. Gente, então mais uma vez, meu muito obrigado a você que acompanhou o nosso 6º episódio do Troca de Valor. Essa ideia de motivar você também, de ser inspirado hoje. Você foi inspirado pelo Matheus Becker, Matheus Alves e também com a nossa convidada Jéssica Baldo. Valeu, um grande abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.